Você estava falando do rancho e a gente foi em um que achamos super interessante. Passamos em frente. Como que é aquele tijolo? É um tijolo, lembra? É concreto aparente, os blocos de concreto, né? Cara, Sim, ficou sim. muito top, muito Fica moderno. super legal, assim, né? E você percebia que dentro era tipo tudo. A iluminação, como que chama, marido? Tudo Mas é tudo exposto? industrial. Industrial. A parte elétrica também, ela é externa, né? Exato. São os conduítes e tal. A proposta desse estilo, né, da construtivo, de design, é justamente isso. É mostrar a estrutura da casa, você não reboca. Ele é apaixonado por Eu adoro isso. isso. Eu acho Ele super legal. adora Eu isso. Ele também adora gosto. isso. É. Pra passar fio é maravilha. Ah, enroscou, você abre. Não, é ótimo, é ótimo. E a pessoa quase não gosta de fio, né? Eu fico falando assim, mentira, sério. Mas tem que deixar tudo bonitinho. Pior que senão- toda casa que a gente muda, eu vou lá e troco a fiação praticamente da metade da casa. E nós alugamos uma casa pra ficar em Monte Verde. Adivinha como que era a casa por coincidência? Toda industrial. Tudo assim. E aí que ele ficava assim, ó, ele não assistia televisão, ele ficava assim, nossa, mas ficou bom, né? Eu fico vendo como que passou e tal. né? Ficou admirando. Eu acho Ai, bacana. que legal. Às vezes o tipo de. Tinha uns pendentes lá, uma luminária lá, e eu falei, cara, como que o cara passou essa fiação no meio da madeira, né? Porque por dentro era toda de madeira, e depois a parte de elétrica era esses conduítes, né? Eu falei, cara, e eu fico olhando, falei, cara, como que ele combinou isso? Como que ele passou esse fio aqui? Aí chega um ponto que morre, eu falei, não, cadê? Tem que começar em algum lugar. Sério, ele ficava procurando. Sai de algum lugar isso aqui, né? Então, eu fico, Será que é Wi-Fi, né? eu fico observando essas coisas. Sabe quando a pessoa dorme olhando no celular? Ele foi dormindo olhando os fios, Ficava entendeu? olhando- Eu acho bacana esse tipo de solução. Eu acho muito legal as soluções que a gente consegue propor, né? Você vê que ele é esse estilo industrial. Às vezes é uma coisa simples, porque o cara não rebocou, o cara usou uns blocão de concreto, mas contrapartida ele colocou... Cara, era uma janela gigantesca, assim. Aham. Não, Um vidro gigantesco. Ficou, tipo, muito moderno, sabe? Você tá falando do rancho, né? Isso, Ficou é. super moderno, o tamanho da porta, tudo. Aí E é você... tudo Nossa. tons de preto e cinza, porque É. o concreto aparente era todos os blocos meio cinzinha. Exato. E o portão As esquadrias, preto. as isso. esquadrias toda preta, né? E bastante vidro também tinha. Eu achei legal pra Na caramba. hora de fazer uma construção assim, se torna mais barato? Porque não vai ter a pintura, essas coisas? Ó, Ou não? teoricamente deveria ser. Ah, tá. entendi. Deveria ser, mas assim, como Aí se você gasta torna... uma fortuna de esquadria pra ficar bonito. E aí, mas entra muito aquela questão da a oferta e procura, né? Vamos dizer assim, porque o que acontece? Era para ser um estilo mais barato, né? O estilo industrial, inclusive, surgiu nesse sentido. Era um reaproveitamento de estruturas existentes. Os loft americanos. Loucura, Exatamente. porra. O loft acontece depois de um pós-guerra, onde eles ocupavam realmente partes Pequenas industriais indústrias, né? para transformar numa residência, né? Só que o que acontece? Beleza, para você assumir esse estilo, você precisa ter um conduíte, ali, um eletroduto, uma eletrocalha, alguma coisa. Às vezes essas peças elas são um pouco mais caras do que você usar um conduíte, Entendi. rebocar, É, enfim. O aparente ele é mais caro do que o que vai embutido na parede. Entendi. Sim, exatamente. Mas ela se Nem- torna mais rápida ou não, a construção? Mais rápida, sim. Sim, mais mais rápida, rápida, sim, sim, com tá. certeza. A nível de execução, a nível de planejamento e até mesmo de uma manutenção, de uma reforma, Sim. né? Pelo fato dela estar exposta, ela não vai... Precisa de uma tomada aqui. Só puxar um conduíte já era. Exatamente. Não exatamente. quebra nada, né? Então, eu acho que tem esses prós aí, né? Mas aqui na nossa cidade isso ainda não está em alta. Ainda é algo mais ponto. A gente já fez algumas coisas nesse sentido, voltado, por exemplo, assim, principalmente comercial. Sim. Recentemente a gente fez um projeto corporativo lá em Junqueirópolis, por exemplo. A construção toda feita em bloco, a hora que já estava feita, a gente fez toda a organização, né, do escritório deles. E chegando lá, a gente viu a construção toda com bloco aparente. Eles estavam começando a rebocar, eu cheguei gritando. Para com isso, pelo amor de Deus. A gente corre tanto atrás para conseguir fazer, para chegar e ver uma construção dessa. E foi legal que ele comprou a nossa ideia ali, a gente vai apresentando referências, Pô, vai que mostrando legal. lugares, assim, né? Então, ainda é uma coisa que eu acho que tá engatinhando, tá Introduzindo. começando, mas vai... Porque você chega a um determinado ponto que você não consegue futuramente mudar, né? Porque
pra mudar de cor você vai pintar, né? Sim. Aí fica estranho, né? Você pegar um bloco de concreto e meter a tinta, não sei se combinaria Nossa, muito. então se for mudar, tem que fazer. Aí tem que rebocar tudo. Na verdade, aí, se você quiser trazer um estilo mais tradicional, você tem que rebocar, pintar, né? Tá. Aí pra dar aquela É tipo a casa aquela- mais... É tipo tem que assumir o estilo, né? Você isso, tem que assumir o estilo. Mas tipo aquela casa que a gente viu esses dias, que tem uma casa perto da academia que tá reformando. Ah, tá. E ela é toda de tem. tijolinho à vista. Tijolinho à vista. Então, E acho que o cara. tudo! E acho que a pessoa cansou, né? Cansou. Ah, é. Rebocou. Rebocou. É. Até doeu. Eu falei, ai, depois, não, já era. Foi meio assim, né? Porque tão, assim, por exemplo, a gente tá fazendo uma casa com um tijolinho aparente. A gente queria o efeito do tijolinho aparente, já é o oposto, né? Sim. A gente teve que assentar o tijolinho, estamos tendo que Mas assentar só o foi tijolinho. alguma parede, alguma coisa assim, um detalhe. Na verdade, a casa toda. A casa toda? Nossa, casa então foi o toda. oposto mesmo. É porque o que acontece? Por uma questão estrutural ali, Sim. não era conveniente a gente fazer a casa toda com o próprio tijolinho. Porque geralmente a casa de tijolinho Sim, é isso, né? é Você isso. assenta o tijolinho e ele fica lá Aham, aparente, é. né? Mas nesse caso específico, foi mais conveniente a gente revestir, né? Mas tudo é estilo, né? Sim, Tudo sim. são estilos que de Tem se que ver assumir. qual que é a necessidade. Porque assim, você vai fazer de tijolinho. Mas se o tijolinho não for um tijolinho bonito, não fica legal também, né? Sim, É. exatamente. A maneira como assenta, porque vai ter que deixar lá em cima do outro ali, a maneira que o cimento tá assentado ali. Entra a questão da mão de obra, né? É. Tem que ser uma pessoa mais caprichosa, enfim, pra... Às vezes, como às Porque vezes é o não- acabamento ali, né? Isso. Às vezes o cara vê tijolo como tijolo e E deixa. não fica bonito, né? Não é uma parede descascada, é um Exato. tijolinho à vista. Exatamente. E aí